Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Dia 12 de maio é Dia Internacional do Enfermeiro e, portanto, hoje nós temos a comemorar nosso dia, né? Dia de minha profissão enquanto enfermeira, e nós trazemos o tema uma visão para o futuro dos cuidados de saúde. E para Estado de Lima, nós para falar-nos dessa visão para os cuidados do futuro e não só, nós temos a enfermeira Maria Luísa Teixeira, que é enfermeira superintendente do Hospital Agostinho Neto. Obrigada, Maria Luísa. Quer dizer, Milu, pode ser? Milu. Milu, por ter aceito isto de Lima, nós podemos falar-nos dessa visão, desses cuidados para o futuro e nos enfermagem, que é nós tão querido, não é? Exatamente. E muito obrigada pela oportunidade de falar da nossa profissão, que é uma profissão muito importante para a comunidade cabo-verdiana e também no mundo inteiro. Então, agradeço de estar ali presente por não partilhar esse momento junto. Sim, e partilhar em direto, não é, Milu? Que em direto. Convém dizer, portanto, quem que te assistir, que não tem em direto, portanto, se os outros quiser entrar nessa conversa, colocar questões ou mesmo sugestões, porque não, poder ligar para 262-2917 ou para o número móvel 95 33938, 95 33938. Você está à vontade para entrar nessa conversa manos. Não está na live também de Facebook, se você quiser deixar alguma questão. Portanto, voltando a nós, Milu, nunca te poder falar desse lema, ainda desse lema do Dia Internacional de Enfermeiro, que é 12 de maio, e falar da enfermagem do futuro, sem começar por lembrar um passado e o presente, não é? Exatamente. A enfermagem tem um passado, depois de 1975, depois teve o primeiro curso de enfermagem na Cabo Verde, que bate a evoluir ao longo do tempo. Tempos que era pouco enfermeiro, mas que tinha acesso a papel muito importante na comunicação de saúde. Bate aumenta gradualmente com cursos que bate abre. Gradualmente, enfermeiros, os números bate aumenta. Então, a enfermagem bate a evoluir também, porque a partir de lá, não pode bate cortar um bocadinho. No 97, teve carreira de enfermagem, onde que é aprovado carreira, que entra em vigor em 1998. Portanto, é nessa altura que nós começamos a ter enfermagem como uma profissão reconhecida aí com a nossa carreira, que funciona em partes ainda, porque há algumas coisas ainda que carece ainda para funcionar na totalidade, mas que isso funciona bem de forma que isso funciona. Aí, na 2004, teve uma reativação de uma associação de enfermagem, onde também cria algum peso na nossa carreira, porque nunca tem ordem, então aí começa algumas atividades a ser feito através da associação, em colaboração com o Ministério, que foi muito bom durante aquele período que a associação vive de uma forma ativa. Depois de 2004, em manti um determinado tempo, sabendo que tinha alguma dificuldade, mas escolas bata forma, enfermeiros bata aumenta. Depois, vem fazer o primeiro curso de especialidade na área de enfermagem ali na Cabo Verde, na 2005, na maio de 2005, formado 27 enfermeiros em saúde materna e obstetrícia. Então, mais um ganho para a saúde. No decorrer daquele tempo, enfermeiros também particularmente, teve outras pessoas que teve essa especialidade, então decorrer aquela formação paralelo. Além de que o Ministério da Saúde tem outras pessoas que a forma também, então classe passa a ter especialistas. Sim, nunca podes esquecer da questão de Cabo Verde, bem parecer que as primeiras universidades, né, e curso de enfermagem de licenciatura. A especialidade foi antes de licenciatura. A especialidade foi aí na 2005. Maio de 2005, término de um ano, com o processo de um ano, termina, no forma, no começo a trabalhar como especialista sem reconhecimento na carreira. Na 2008, teve que esse primeiro curso de complemento de enfermagem na Universidade de Cabo Verde, que bem dá aquele realce na enfermagem passa até tem licenciatura. Bata fazer gradualmente, ano a ano, entra praticamente gosta, não tem 90 e tal % de enfermeiro já é tudo licenciado. Então, acho que houve um processo que anda de ritmo de Cabo Verde, com o trabalho que não tinha, com formação, nós ilhas, nós é disperso, tem alguns problemas de ilhas, mas
no trabalho dessa forma ali que no trabalho. Sim, e não tem olhado, não tem visto, né, uma melhoria considerável, mas com certeza, modo você dizer, ainda tem coisas, né, ainda a se fazer, né? Mas concretamente, portanto, a não fazer uma pequena retrospectiva para não chegar ao nosso presente, ou que não está agora, mas antes disso, não tem que perceber a questão da origem da data. Porquê 12 de maio, Dia Internacional de Enfermeiros? Se a gente a perguntar porquê, né? 12 de maio é de Florence Nightingale. Não sabe, mas ela que foi pioneira, ela é mãe de enfermagem. Então é dele que origina esse dia para comemorar 12 de maio. Ele é pioneira, nós também nos inspira na ele, que não basta fazer formação como enfermeira. E teve esse percurso, que é um percurso que nunca também fala na ele hoje, de Florence Nightingale, só para saber, mas ele que ele é mãe de enfermagem, Florence Nightingale. Portanto, é data de comemoração de seu aniversário. De seu aniversário, exatamente. Exato. Bom, a questão do tema, não é, que não coloca hoje, que também encontra o lema da ESON 2021, que é uma visão para o futuro dos cuidados, né, de saúde. Eu queria para você explicar-nos melhor o que é pretendido com esse lema, qual que é objetivos que não pretende alcançar ao criar um lema desse. O lema é criado para o Conselho Internacional de Enfermagem, onde que não tem que trabalhar durante o período de um ano. Tem que trabalhar aquele lema ali, cuidados em saúde. Então, não tem que bater melhora a qualidade de prestação de próprios enfermeiros. Enfermeiros já trabalham de forma melhor, porque praticamente tudo é formado, mas ainda há uma necessidade de ter algo para concretizar tudo que as atividades de enfermagem. Começando, primeiramente, não tem que avançar rapidamente com ordem. Parte para a ordem, para não ter regulamentos, para não ter começa a firma nosso próprio trabalho, com o regulamento de exercício de profissão, para garantir também, juridicamente, algo que te ajuda para a enfermagem. Depois, também não tem que ter mais especialidade. Mais especialidade porque a exigência da sociedade é teu. Se decorrer, pessoas cada vez mais têm mais capacidade para exigir e nós não temos que estar à altura de exigência da comunidade. Além disso, também, não tem medicina que não trabalha com ele, nosso parceiro direto, tabata forma, tabata tem especialidade, não tem que também ter enfermeiros com especialidade para ter um equilíbrio em termos de ciência, desenvolvimento e inovações, para não aplica aquilo que é prática de cuidar de forma centralizada, não o que não pretende fazer dentro da enfermagem junto com o médico. Se não tem números de médicos especialistas, se não tem alguns números de enfermeiros também especialistas, não tem uma melhoria. Então há uma necessidade no movimento questões de especialidade para não ter fica com melhor desempenho. Uma coisa, um enfermeiro geral tem noção geral de enfermagem, outra coisa não bata específica para cada área, em pequenos números, para bata inova. Porque nós temos que estar constantemente acompanhar o mundo. E não sabem a enfermagem lá fora, investiga. Sim. A investigação é muito importante. Porque cada vez que não entra no mundo de investigação, aí está passando necessidade de bata melhora gradualmente conforme a investigação que nós não fazemos. Acho que aquela parte ali, sabendo que já não tem na nossa formação de base, não deve investir nele, para não ter também melhorar a nossa qualidade, que é um esforço grande, não tem todo enfermeiro engajado, independentemente que esse que ainda que fazer complemento, todo é engajado, de forma a conseguir a resposta àquilo que a pessoa se espera de nós. Sim. Na sociedade, tem um compromisso com a sociedade para nos dar resposta daquilo que existe deseja para nos dar. Então não tem que formar. Você toca ali num ponto, às vezes não pode chamar de doloroso, né? Um ponto sensível, que é a questão da ordem, né? Que ainda nunca tem uma ordem instituída, portanto é uma necessidade, é uma coisa que cada vez mais não tita, e principalmente nesse contexto que não tita viver atualmente, ele está a fazer falta, né? Sim, ele está a fazer grande falta, já está em processo de criação, tem uma comissão instaladora que já funciona bem, com esses trâmites legais que está complemente a ESES bem fala sobre ele, mas mesmo mais um input para ser verdade, porque com a criação de ordem
não tem melhor desempenho, porque ordem determina... Ordem, regras. Regras. E não cada um fazer o que ele quer, a maneira que ele quer, né? E aquelas regras não tem que acompanhar, não tem que seguir regras, porque toda profissão tem regras. Não tem aquilo que é suporte, que está na carreira, que não está a seguir, mas se não tem ordem, ainda é melhor. Há um apelo para nós tudo fazer forte de com que a ordem ser uma coisa real, concreto, tem que parar-se nesse momento. Exatamente. É o momento ideal para não tocar frente que aquilo ganho que não acha através do ministério, através de pessoas particulares a fazer essa formação, mas já com força de ordem não tem melhor para nós até desempenho. para não ter visibilidade enquanto profissão, né? Exatamente. A enfermagem precisa de visibilidade. Agora, na questão da pandemia, pessoas bem dão o valor à questão dos profissionais de saúde, né? Ainda mais, né? Valor à questão dos profissionais de saúde e enfermeiros, né? Particularmente. Mas não mês ter de mais visibilidade, não mês ter de pessoas compreender, né? Como funciona a enfermagem e poder dar a devida atenção, né? E, exatamente. Ele tem que ser uma união própria. De própria classe de enfermagem. Tem ordem é que a questão de nos equipara ou nos mostra, porque nós não considera nossa profissão qualidade para desempenho na saúde. Nós não mostra, mas não tem qualidade para não ser. Então, não tem que complementar com a ordem, para ele ter mais, porque a ordem de suportar leis. Sim. A ordem de suporte a leis já é diferente. Está dando mais um reforço. Por isso que não tem que acreditar. Acredita na criação de ordem e tem ordem como real. Com certeza. Bom, aí não estava para outra questão, que tem a ver, portanto, também estava de encontro ao que não tinha falar ali, a questão dos cuidados de saúde para o futuro, que é papel de enfermagem nessa pandemia. Acho que não tem que focar um bocadinho ali, falar um bocadinho desses profissionais, nunca querer descurar que os outros, né? que os outros profissionais de saúde que não sabem que também estão na linha da frente, mas hoje não tem que falar de nós, né? Então, enfermagem, portanto, o foco nessa pandemia, a profissão que está na linha da frente. Acho que aquele ponto lá é um ponto também que não devia chegar lá, não é? É, exatamente. É com permissão própria que os outros profissionais, claro, com essa permissão, não está falando, enfermeiro tem um papel importantíssimo nessa pandemia. Ele é aquela primeira pessoa, praticamente, que entra em contato com o paciente. Ele tem um papel importante para próprio, com visão na paciente. Nosso foco é paciente. Então, nós temos um papel bastante importante de acolher a sociedade nesse momento de pandemia, de forma dentro de nossas possibilidades, porque a Covid, por exemplo, é uma patologia que nunca conche, que está chegando nesse momento, que também o pessoal de saúde também tem essa aflição de trabalho na Covid. Mas, para com isso, a sociedade tem também está ajudando com a pandemia. Nosso papel é importante porque nós é primeiro a ter contato com o Covid, não sabe, mas nosso status de pessoa dentro do serviço tem que estar de uma outra forma que a enfermeira sabe, não tem que utilizar materiais de EPI completo para nos proteger na saúde. Ele foi algo que não sabe utilizar aquele material lá para outras doenças infecto-contagiosas que existem no hospital. Mas na Covid é de uma forma diferente. Então começa próprio no vestuário que nós não apoia para não enfrentar um doente. A partir de lá, siga aqueles outros passos de propriamente doente de Covid ou pessoas portadoras de vírus de Covid. Ter fecho de um bom fecho de um paciente. Então, portanto, começa naquela, hoje, mas tem dificuldade. A início, precisamente, está falando do Gossin, que esteve diretamente na organização, mas outros colegas que teve na organização para desempenho de papel de enfermeiro, hoje era uma luta. Era uma luta que convence propriamente enfermeiros a entrar na tarefa de isolamento de Covid, porque ele era uma coisa nova. Tinha tinha pessoas que voluntariamente queria trabalhar
arriscar a mente. Mas Queria trabalhar. Teve quem não? Que teve quem não, mas quis... teve sempre alguém com algum medo, depois ao que falaram, mas tem algumas patologias que pessoas têm, por isso eram mais predisponíveis para complicações de Covid, por exemplo, enfermeiros com problemas de saúde. Então, que as pessoas sempre tentam, tenta ter a resposta, mas sempre deixam parte mais à frente e fica porque Covid fica praticamente no nosso hospital, na todo serviço. Além de não ter um serviço de isolamento, mas não teve casos de Covid na tudo enfermarias. Então, claro. Covid, não viver Covid na todo serviço. E teve um engajamento de todas as pessoas, independentemente de reação individual de cada pessoa, que é normal, que é natural, que nós nunca podemos controlar aquela reação. Mas teve um papel importante na despiste, participa na despiste de Covid, no tratamento, além de hospitais, não fala também na despistes de todos os outros serviços de promoção à saúde, não tem enfermeiros que trabalham engajado e com vontade para no combate à pandemia. Acho que ele é muito importante, gente, a nós não entra na Covid de forma para nos ajudar, para no combate. E acho que não combate essa pandemia. Com certeza. Tenho que interromper você porque eu não tenho uma pessoa na linha, é enfermeiro Nilton Évora, portanto, está ligando nós de São Vicente. Sr. Nilton, você está ouvindo nós? Sim, com certeza. Então, boa tarde. Você quer deixar-nos ali alguma questão para a enfermeira Milu? Sim, boa tarde, antes de mais. Realmente é um tema. Sim, não tento ouvir você. Estava com dificuldade de ouvir. Primeiramente, para parabenizar a apresentadora do programa e também a enfermeira Maria Luísa, que amo de conhecer muito bem. E também para dizer que hoje é um dia que não está a falar da nossa profissão e nunca podia ficar para trás também para dar a contribuição, não é nenhuma questão, mas sim para dar a contribuição para aquilo que é nosso na Cabo Verde. O que é que eu queria dizer? Que realmente, que pandemia, quando eu comecei a viver a situação de pandemia na Cabo Verde e no mundo inteiro, ele acabava por mostrar-nos, fazer-nos expor nas fragilidades do nosso sistema de saúde. E também mostra-nos uma grande pressão sobre enfermagem, mas a enfermagem teve uma capacidade de resiliência onde ele pôde criar força e ele pôde demonstrar que nós é capaz, mas isso falta-nos muito mais na Cabo Verde. Nesse momento nós temos sobrecarga de trabalho sobre enfermeiros. Por exemplo, poder focalizar um bocadinho naquilo que consiga na realidade ali na São Vicente, na área propriamente de Covid, onde é que não tem doentes graves, doentes críticos, não tem números de profissionais insuficientes e também não tive de falar de profissionais que falta de capacitação, porque o que a Milu acabou de dizer há bocadinho é verdade, e muito obrigado para a Milu, é verdade porque nós realmente não temos poucos profissionais especializados. E eles dizem que nós maior lacuna que não tem quando pode abordar um doente crítico. E não saber qual é que é o tempo que um doente crítico levar qualquer profissional. E podia ser muito mais incisivo, não podia dizer se não tivesse mais profissionais muito mais qualificados, não podia ter indicadores ainda muito melhores. Não tinha indicadores melhores, sim, mas não podia ter indicadores muito melhores, porque ter um enfermeiro sobrecarregado 12 horas numa situação crítica, se desempenho na final de turno já não é igual a fazer 8 horas de serviço. Embora vários países se viver que as 12 horas, realmente é um momento de não repensar aquilo que não está a fazer, não começar já de chamar aqui em direito, por exemplo, repensar pensar nas universidades ali na Cabo Verde, pensar numa nova forma de programação para nós formação de enfermagem e começar a pensar já na especialidade que realmente já nos falta na Cabo Verde. Milo já falar sobre a ordem, que é uma grande carência que não tem tido. Não é a pandemia pandemia no início realmente fazer nós atrasar, mas já se não tivesse
um engajamento muito mais forte já não podia estar que nós ordem já constituída. Talvez ainda falta a nós mais coesão no meio de classe, que não pode ter nós ordem constituído. Talvez por não ser ilhas, dificulta-nos bastante. Mas, se não tiver vontade e que os recursos que não tem assim, que a internet realmente não está a conseguir pôr-nos classe mais à frente e fazer valer aquilo que nós, enfermagem, realmente. Eu queria falar também um bocadinho sobre... Sr. Nilton, sim, sem cortar você a linha de pensamento, só não tem que ser um bocadinho mais breve, está bem? Porque não tem pouco tempo, ok? Se você puder colocar a próxima questão assim muito rapidamente. Não, pronto, eu estava a ficar ali porque realmente ele é um assunto que quase nunca está a poder sintetizar porque ele é questões pertinentes à nossa classe. Claro. Talvez se não tivesse outra oportunidade, está a ser muito mais abrangente na nossa profissão. Mas o que é que me queria mesmo realçar que nesse momento não tem que pensar na constituir equipas para trabalhar assim na Covid, mas não tem que ter o cuidado porque os lutadores profissionais de cada doentes críticos na final de nós turnos já não catastrófico aquela mesma força, vontade, digamos, resposta do profissional na final do turno e não tem que começar a pensar da sobrecarga. A sobrecarga está a trazer outras consequências para nós próprios profissionais, né? É isso que era a contribuição. Obrigada, Sr. Nilton, por ter colocado essa questão, você ter dado opinião, né, com relação ao que a enfermeira acaba de colocar, né, que é a questão do que é preciso. Realmente ainda, modo o Sr. Nilton dizer, essa pandemia revelar forças e fraquezas, né? Então, se calhar não te pegar por aí, qualquer forças que não poder falar e qualquer que as fraquezas que alguns já foi ali mencionado para o enfermeiro Nilton. Exatamente. Força foi aquela união de junta, apesar de falar na horas, mas a realidade é aquele número que não tem. O país já faz o esforço de ingressos de novos enfermeiros. Ingressa a 179, depois ingressa a mais 60. Quer dizer, o país acompanha aquilo que está para ingressar mais número para ter menos número de hora e melhor assistência a pessoas. Mas não tem que bater acompanha aquilo que o país tem. Então, no Tabata acompanha é uma necessidade de mais recursos humanos e capacitados, formados na área de cuidados intensivos, doentes críticos, te exige e igualmente se o enfermeiro Nilton acaba de falar, te agradeço aquela reflexão ali, mas isso é a realidade que não tem que dar máximo pensando sempre nos dias que te bata melhor, porque não tem que dar ao pouco ao teu, não tem que continuar te dar assistência com qualidade. A população que pode ficar em nenhum instante, o foco que é o doente ou o utente, nunca que pode ficar afetado em detrimento de nossa hora. Claro. Não há que adaptar, fazer diversidades de turno, fazer outro tipo de turno onde que não pode pôr. Coloca ainda mais gente. Coloca mais pessoas. Você tem um limite de contratos, mas não te bate o contrato a pessoas consoante mata apoio, porque às vezes nem sempre é ter números à vontade que te dá qualidade. É a pessoa tem qualidade para dar. Isso que é importante. A pessoa tem qualidade de assistência. A qualidade de assistência, a nós como enfermeiro não tem que ter, independentemente de situação que não tem de número ou não. Por exemplo, na praia não teve uma experiência de fazer uns turnos onde que não tem para pessoas mais tempo na casa. Está a fazer turnos de 12 horas, mas depois está folga, está a fazer descanso, para fazer menos contacto, para poder descansar um pouco. Turnos que não tem turnos a reger alguma lei, só fazer turnos, determinado tipo de turnos. Mas está numa pandemia. Não tem que colaborar de forma eficiente. Para não ter modo da população aquilo que eles esperam de nós. Politicamente, do mês de março. Mas a população cria assistência de qualidade. Claro, mas ali não pega, portanto, um dos
fraquezas que você referiu ali e que o enfermeiro Nilton também referia, a questão do pessoal, do número de horas, né? Que o trabalho te esgota física e psicologicamente, mas tem a questão também de recursos materiais. Também, em certa forma, foi uma fraqueza, não é? Porque teve que adquirir para não conseguir dar resposta, não é? É óbvio que existia e não tinha recursos materiais adequado com o serviço que não tinha. O Covid foi novo, mas com o Covid, graças a organismos internacionais e junto com a mobilização do Ministério de Saúde, nesse momento já não tem material que não pode fazer qualidade porque não tem que fazer qualidade. Incrível deixa uma mensagem que o enfermeiro tem que colaborar, tem que dar assistência com qualidade à população, porque a população mexe de nossa qualidade. Materiais, já tentou materiais, você não tentou, não te bate adapta, não te bate fazer mobilização de gestão interna do que não tem, não te desloca de forma a ter materiais que é necessário para na pandemia, no lugar onde que mais não mexe, não faz aquela gestão ali. E não adquirir também, através do Ministério da Saúde e de organismos internacionais, materiais valiosos que te ajudam no nosso desempenhamento, porque nossa função usa bastante material, por exemplo, ventiladores, monitores de grande porte, que não adquire. Aí entra talvez outra dificuldade, que se calhar é isso que também que o enfermeiro Nilton está a colocar quando ele fala, sim, não é? Sim. Que é a questão de, pessoas é pouco, não consegui mobilizar para poder dar resposta, bem materiais de fora, mas agora e trabalhar com os materiais. Exatamente. Pode você dizer com um material que não tinha assim à mão para não mexer nele todo dia. Então, ele está a requerer formação, não é? Ele está a requerer um treino e ele está a requerer, lá está, ele está a requerer alguém, né? Capacitado. Exatamente, mas como nós não tinha aqui atuava, no trabalho com as pessoas que já tinham experiência, trabalha com ventilação de paciente, junto com médicos capacitados a trabalhar com doentes críticos, não basta introduzir novos enfermeiros à prática, a entra na prática, com o apoio de que é séniores, então não basta adapta porque não tem que dar resposta. Claro. Nunca por espera de formação para não vender resposta, porque Covid que te espera. Covid não tem que atuar. Então, não basta melhorar pouco a pouco. Se tem em frente, formação de 15 enfermeiros para cuidados intensivos ali na praia, que brevemente também iniciado, o Conselho de Administração e o Ministério da Saúde, com parceria internacional, não forma enfermeiros para atendimento crítico. Mas, nesse momento, há que movimentar para atender, dar assistência aos pacientes para salvar vidas. Sim. Isso é a nossa missão, salvar vidas. Enfermeira Milu, portanto, cortar você ali só para dar um recado, digamos assim, uma mensagem da enfermeira Isabel Varela, que está a assistir-nos na live Facebook. Ele dizia: a enfermagem em Cabo Verde deu um grande contributo na melhoria de prestações de cuidados e indicadores do país. Temos ainda desafios na valorização das competências práticas existentes em diversas áreas e poder ser facilmente avançar com formação teórica e que confere grau de especialidade. Portanto, basicamente foi aquilo que você está a acabar de falar ali. Sim. É preciso, não é? Trabalhar. Ele é uma necessidade que nesse momento é a nossa maior necessidade. Essa questão de especialidade para não tomar é que para valoriza, é para qualifica pessoas a assistência com qualidade. Com certeza. Bom, com essa frase, não te fechar a primeira parte, está bem, enfermeira Milu? Não tenho que fazer um breve intervalo, tá bom? Tá certo. Obrigada. Não te fazer um breve intervalo e até já. Olá, bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje no Tita comemorar o Dia Internacional do Enfermeiro, que é comemorado a 12 de maio, e no tema nós, enfermeira Maria Luísa Teixeira, que é enfermeira superintendente do Hospital Agostinho Neto, e nos tema, portanto, está de encontro ao lema, né, que é visão para o futuro dos cuidados de saúde. E, portanto, não estava naquele ponto que não está a falar de que as dificuldades, que as fraquezas, que as forças. Uma das coisas que você dizer que não queria pegar nele novamente é a questão de, não porque agora não foi obrigado, né,
entre aspas, a utilização de que os equipamentos, né, de proteção individual. Mas estes enfermeiros também merecem um olhar para além de que as proteção, né? Sim, quem é obrigado, porque utiliza proteção individual é para paciente certo. E para a própria pessoa que se desempenha essa função, tendo em conta porque ele é um material que é usado no hospital, qualquer hospital, em outras ocasiões, como quem tinha falado, com doentes infecto-contagiosos. E não tem disponível no país, nesse momento, material de proteção individual para todo profissional que se trabalha diretamente ligado à Covid no Hospital Agostinense, tendo em conta que não se fala na questões de pandemia, fraquezas e o que no mês, mas não tem, e pessoas estão a utilizar de forma corretamente, que ele é importante e sabe, mas estão a usar de forma correta, porque ele também pode, se quiser usar de forma correta, pode ter outras consequências. Claro. Tendo em conta que a enfermeira sabe, mas tem outras consequências. Não fala na ele como questão, como ele é uma coisa que não passa a usar, não teve enfermarias que não tem que passar a usar habitualmente. No decorrer do dia, já não só nós o uniforme normal de enfermeiro que é suficiente para trabalho. Por isso que não fala ele como uma coisa novo na Covid. Mas ele é um material individual que não tem que utilizar também no hospital, não outras doenças infecto-contagiosas. Portanto, não fala nele só para realçar que ele foi, quer dizer, ele é uma parte de fraqueza que até existia para usar diariamente. Pessoas passam a usar e ele é um bocadinho, e esse aspecto, para doente é capaz de que reconheceu devidamente uniformizado material individual, o paciente pode ter reconheceu. Portanto, ele também é algo que pode criar um distanciamento entre doente e pessoa que se trabalha. Por isso quem fala na ele como coisa nova. De resto, que as regras de doentes e contagiosos é igual para com o Covid e outras vezes. Um bocadinho com outro tipo de rigor na Covid, no circuito, entrada num lado, saída de outro, também que para infecto contagioso. Está a reger mesmo circuito, e só que aquele material passa a ser uma coisa diferente na nossa vida profissional. Diria, por isso que intenta um bocadinho, porque aquilo que está uniformizado, proteção individual, ele é diferente e que não está normal na vida profissional, que não tinha... Não, normalidade já existia desde dezembro de 2019, não é? Então, portanto, exatamente. Normalidade já nunca tem, obviamente. Mas o que eu queria dizer é que toda gente que está na sociedade, que é profissional de saúde, que está a trabalhar nessa área, está a olhar o enfermeiro, que é desse profissional que nós estamos a falar hoje, na Covid, é que aquele fardamento, não é? Exatamente. Mas o que eu queria colocar a enfermeira é estes enfermeiros que também é filho, que também é pai, que também é mãe, né? Que também é, sei lá, mais o quê, né? Sobrinho, avô, o que for, eles têm um olhar para além de que as proteção. Este é um desgaste físico e psicológico que é preciso ter em atenção e é preciso fazer alguma coisa. Exatamente. No nosso sistema, no mês tem cuidar dos cuidadores. Cuidar de quem cuida. Porque alguém cuidado, ele cuida de outro alguém de melhor forma. Também mesmo cuidado com nós, porque às vezes aquele estresse de trabalho, aquela pressão social, porque é vidas. A Covid é uma ameaça de morte, que pessoas estão pensando nela, é vida. Pessoal, enfermeiros também, mesmo tem qualidade para atender pessoas de forma correta, além de formação, e mesmo também tem para cuidar dele, para dar. Por exemplo, eu não falo nele, aquela horas, se tem aquelas horas, e você cuida de pessoas, se a pessoa também, como você tem menos hora para trabalhar, que tem horas excessivas, e você cuida dessa pessoa. Isso claro. Porque até para demonstrar aquilo que a sociedade crê. Mas a sociedade é que só tem ordem para no trabalho, não tem que ser humilde em todas as outras doenças existentes no hospital, no mundo, como enfermeiro. Claro. Aquele olhar lá que a sociedade se espera de nós. Por isso que
Essa Falando em sociedade, não tem pessoa em linha, mais uma vez. Não tem, se não me engano, Dona Irene Monteiro, que é de Praia, que queria colocar, portanto, uma questão. Dona Irene, você te ouvi-nos? Boa tarde. Boa tarde. É o seguinte, eu queria dar parabéns já agora para a data que o Sr. Tita comemorar. Obrigada. Para as duas aí que são enfermeiras. E também queria aproveitar para a seguinte questão. É uma data comemorativa, é uma data de realçar pontos bons, coisas boas, de também exigir melhorias na carreira, etc. Mas também estou já que era uma data para reflexão, por exemplo, de aspectos menos bons da área, da profissão, dos profissionais. E então a questão que me queria fazer é o seguinte: se os profissionais da área têm pensado, os responsáveis, nesse caso, que querem criar a ordem dos enfermeiros, né? Se eles têm pensado na fazer, por exemplo, um teste vocacional para quem quer se candidatar a ser enfermeiro. Né? Porque já que é uma profissão tão delicado que não tem que já desviar só para aspectos técnicos, formação, ordem, exigências e etc, etc. Então já que é uma área que quem trabalha para ele trabalha com um espírito de missão, porque ele que vai tratar, ele que vai fazer só um trabalho técnico, ele vai tratar com pessoas, com emoções, né? E com um estado delicado de pessoa, não só fisicamente, mas psicologicamente, porque tudo quem está doente, automaticamente, independentemente da patologia que ele tem, automaticamente, emocionalmente, ele é frágil, ele está mais frágil. Acima, por exemplo, enfermeiros da área de maternidade, que é uma área, como estou já aqui, devia ter um critério para enfermeiros que é dedicado àquela área lá. E já agora, de falar por experiência própria, né? Precisar dos serviços de enfermeiros no hospital para várias situações, inclusive para dar à luz. E handicap, como te senti em enfermeiros, nem é na área técnica, que aquela é uma coisa que nós nem nunca te perceber, como utentes, obviamente. Mas é aquele aspecto humano, que me estou aqui, é só quando a pessoa tem realmente vocação é que realmente vou te sentir bem tratado como enfermeiro, porque é uma área que tem que ser pensada como uma área delicadíssima, porque vou te vai tratar só parte técnica no meu trabalho, vou te vai tratar como outro ser humano, um ser humano fragilizado. Então, eu já quero um momento que eu devia fazer uma reflexão do seguinte: na área ali não precisar fazer uma triagem, teste vocacional para quem se quer ser enfermeiro. Não é só, ele é formado, ele tem boas valências, etc, etc. Não. Tem que ser testado se essa pessoa sabe lidar com pessoas. Porque às vezes, tratar emocional de um doente te leva à cura até mais rápido do que tratar medicamentoso, ou sei lá o que pode ser necessário nesse caso. Né? Então, estou já aqui, ele é uma coisa que eu devia ter alguma sensibilidade para ele, porque nem toda a gente nasceu para ser tudo, né? Claro, claro. Porque o que eu tenho que pôr nessa área ali é: quem vem para cá não vem para ter um emprego. Quem vem para cá vem para cumprir uma missão. Cuidar das pessoas. Cuidar, não só fisicamente. Era isso que eu queria saber. Ainda gostar, porque eu tenho informação, se eu tenho isso, se eu tenho a sensibilidade de criar essa triagem, de ter teste vocacional para enfermeiros, para quem se candidata a ser enfermeiros. Né? De resto, eu dou todos os parabéns e continuar com bom trabalho. O programa é excelente, já agora aproveito para parabenizar. E força aí. Mais uma vez, força para a situação que nós estamos a viver de pandemia, que os outros estão na linha da frente. É nosso escudo, né? Nesse momento. Mas vou fazer com mais do que aquela área técnica, vou fazer com espírito de missão. Ok? Parabéns e obrigada pela oportunidade. Obrigada, Dona Irene, para essa questão. Muito bem colocado, diga-se de passagem, muito obrigada. Era um dos pontos também que não tinha que falar, com certeza, não em termos de testes vocacionais, não era isso, mas a questão do atendimento. Né? Exatamente. Muito obrigada, Dona Irene, pela observação. É feito o teste
porque um enfermeiro, pelo ingresso, ele passa por um concurso público onde que tem propriamente psicólogo que está fazer aquele teste psicológico. Mas baixo de teste psicológico, está passa pessoa com suas normas, com suas educação, aquele pessoa próprio, está passa aquele parte no concurso, e te mostra aquele parte vocacional de uma forma, depois não também tem outras pessoas. E na todas as profissões se defende, não tem pessoas e pessoas. É que é capaz não tem aquilo que nós não espera de um profissional, porque nunca tem todo profissional igual. Às vezes naquele momento daquela pessoa que mais ele mestre um profissional, ele sente aquilo que praticamente Dona Irene relata de uma forma muito bem relatado, está de acordo, mas não tem pessoas e pessoas e não tem momentos e momentos. Porque às vezes também o pessoal de saúde é olhado como tem que ser um bocadinho perfeito. A perfeição é a mãe de tudo, mas nem sempre não te pode. Agora é nosso dever, é nossa missão tratar pessoas bem, independentemente, porque sempre me refiro, independentemente, não tem que ser empático, não tem que olhar a pessoa no sentido todo, holístico, olha a pessoa no todo, não olha só aquilo que você vai tratar, porque sim, a Dona Irene e muito bem, aquilo que você vai tratar é que está pondo em xeque, porque é nosso procedimento, até que pessoas podem desconhecer o procedimento, mas aquilo que é o olhar do enfermeiro perante o paciente já melhora, mas tem que ser ainda mais melhorado. Não tem que acatar aquele observação ali como uma coisa boa para nós. Para não tratar pessoas como não gostam de ser tratado. Mas às vezes tem condições, nunca se defende, tem condições. Há condições, é um tema que está dando bastante para nos... É apelo que Dona Irene faz muito bem, não está catando, não está fazendo, não está metendo na reflexão do ano, até próximo ano, um próximo lema, a refletir sempre, mas nosso foco é pessoa, uma pessoa tem que ser tratada no ser todo, holisticamente, não aquilo que não vai fazer como técnica, porque às vezes um simples olhar bonito, um simples sorriso, máscara atrás no nosso sorriso, para não mostrar para o paciente, mas não estar satisfeito de estar junto com ele, ele é importantíssimo na vida de uma pessoa que está doente, porque quem é que vai querer ser tratado? Ele que quer saber do sistema como que isso funciona. Ele quer ser tratado, PC de hospital. Ou melhor, ele quer ser cuidado. Tratado e cuidado. Tem que ser tratado e cuidado. Mas a enfermagem é uma arte de cuidar. Com certeza, mas quando está a procurar nós... É para cuidar. Sentir aquele cuidado, exato. E às vezes pode acabar de encontro com aquela pessoa, mas por N motivos. Nunca está pôr em termos que tem que ser... Ele é só negativo. Ele tem parte negativa, mas também tem parte positiva. No Tabata, continua com a parte que está bom. Não tem que fazer, durante esse percurso ali com a Dona Irene, tenta fazer com que não tenha uma enfermagem humanizada para pessoas. Porque acho que é isso que está falta. Tem técnica, tem formação, tem tudo, mas ainda falta pessoas sentir humano. Também está depende de pessoa, porque sem defende na tudo classe profissionais, tem o tipo de não tratar as pessoas como deve-se tratar as pessoas. Isso é capaz para sair fora dessa crítica, mas é para estar incluído na ele e para melhorar essa parte que a crítica toca lá onde que devia ser tocado para não refletir, porque é uma reflexão que não dá. Claro. De toda maneira. E depois você dizer-nos uma coisa importante. Pode ter um teste vocacional que é feito no início, mas a pessoa pode simplesmente dar a resposta que não quer ouvir, né? Então, aí não quer saber realmente, ou tem que melhorar esse teste vocacional. De outra forma. E outra coisa, talvez, é dentro de cada serviço tem anualmente, ou de 6 em 6 meses, alguma coisa na área de atendimento. Saber comunicar. Né? Com o terceiro humano. No nosso plano de hospital, eu não tenho planificado tudo isso. Cuidar do cuidador, dar formações de atendimento a tudo classe, não só a enfermeiros, a tudo classe que trabalha no Hospital Agostinho Neto, para ter uma daquela resposta exatamente igual. Porque eu começo lá na entrada, não só. Às vezes, primeiro que na entrada com ele, está com farda,
até que às vezes nem nunca sabe se que está portador de uma identificação, nem nunca sabe se é contra com um enfermeiro ou contra com uma outra pessoa que tratou. Às vezes, nem sempre nunca se defende, porque às vezes ele começa a entrar, tem que ser tratado tudo. Tem que ser, pessoas não têm que ficar de uma forma horizontal. Todas as pessoas têm que ter atendimento, um mínimo. Atender bem é um mínimo. Igual na tudo, não só enfermeiros, tudo. No projeto de hospital já não tem para cuidar de cuidador, para sentir melhor, para dar mais, e a de formações e mais formações de atendimento, porque mudança de comportamento ele é uma coisa que te parece rápido. Talvez próprio que as pessoas se tratam pessoas mal, se não mudança de comportamento, para tratar pessoas direito, depende de um mínimo de deslize, aquilo que te considera que está a fazer tudo direito, é fazer o mínimo de uma resposta normal, e acaba para desfazer aquilo que você aprende no dia a dia, para melhorar esse atendimento. Por isso que nunca está a ser um bocadinho crucial a classe, mas sim para pessoas, para não continuar a tratar pessoas de forma direito, para não continuar a hoje a pessoa, mas mesmo de nós cuidar, mas nós cuidar, ele é importante, mas ele é vital. E agora, você dizer, tem essa questão que tita ser pensada a nível do Hospital Central, ali na praia, Agostinho Neto que não tita falar, não é? Esse tipo de formação para pessoas aprender ou melhorar essa comunicação que o tente, mas não pode pensar só na praia, não pode pensar só a nível central, não tem que pensar no G9, ilha habitável, né? E não tem centros de saúde, não tem postos, não tem uma série de pessoas, né, que estão na sociedade que precisa disso. Então, se calhar a reflexão está a passar por aí, não envolver tudo, né? Cabo Verde inteiro nesse tipo de processo. preocupação. Exatamente. Não pode, na parte de enfermagem, fazer parcerias em termos de melhoramento de próprio atendimento, a nível geral. Mas como está faz parte de uma direção, de um conselho, não está pode depois levar, não está fazer parceria, ele é importante para tudo. Claro. Para tudo, ilha, não sei, é um bocadinho, tem alguma dificuldade porque é ilhas, mas ele é para tudo ilhas. Mas como foi referido a Agostinho Neto, está aquela tendência de falar diretamente a Agostinho Neto. E também tem pessoas que também fazem, por exemplo, com a ordem, é também ser feito a nível nacional, algo de atendimento que está a ser para melhoria. E não crê melhor. A sociedade tem que entender, mas não crê melhor. Agora, tem um monte de outras coisas que está pondo nos atendimentos, às vezes, de uma forma quebra às vezes aquilo que pode ser baba numa linha tudo bom por mínimas coisas, por exemplo, se uma enfermeiro colega acaba de horas excessivas, tudo que ela tem influencia também naquela. Acho que diria que não tem tudo coisas de forma correta, não tem tudo coisas para atender de forma sistematicamente correta. Acho que não tem melhora. Não tem melhor pessoas que estão a pedir apelo de pessoas que pensa de forma que Dona Irene relatar no ele para seja positivo, a tomar como melhoria. Como melhoria para ser bom, porque a nossa profissão é enorme. Sempre crítica construtiva, né? Para não melhorar. Para melhorar. Agora, voltando, portanto, à questão que me colocar você na primeira parte, antes de entrar em linha, Dona Irene, que é a questão de olhar o enfermeiro para além dos equipamentos, nessa questão concreta que é a pandemia. Portanto, o que a não saber que este teve uma sobrecarga enorme, e Tita tem, e se calhar não quer saber se mais ou menos, se a situação continua assim ou agravar, se calhar ainda a sobrecarga vai ser maior, é a questão de Tita ser tido em consideração, este Tita tem algum tipo de acompanhamento, algum tipo de seguimento, algum apoio nesse sentido, porque não saber que quando físico está a começar a dar problema psicológico está a acompanhar, né? Então, a pacientes não Tita falar concretamente de enfermeiros que estão na linha da frente. Na linha de frente. Sim. Normalmente, não tem um serviço psicólogo que atende pacientes normais. Caso a equipa de trabalho não tem um responsável que avalia turnos para ter equilíbrio de pessoas para estar na turnos de forma a que pessoas da assistência esteja equilibrado. Se pessoas que manifestam necessidade, nunca têm implementado nesse momento um atendimento para pessoas que trabalham área psicológica, mas também tem uma unidade no hospital que está praticamente para iniciar
para atender aquela parte lá que a enfermeira acaba de falar, hoje é de assistência a pessoas, psicologicamente também, para atender pessoas. De momento, esta não fase inicial de começo, mas com o tempo, com o decorrer do tempo, além disso, tem um monte de outra atividade, que também inclui para capacitar pessoas que se trabalham, e não tem normas, procedimentos, protocolos de enfermagem, não tem tudo aquilo, não tem pessoas também a fazer trabalho de uma forma diferente, para chegar aquela parte de ter atendimento psicológico no mês também. Mas ele que portanto, anota com 1 ano e meio, né? Nós também fazer mais de 1 ano e meio, né? De pandemia, e ainda nunca tem tido isso, né? Como rotina, esse tipo de acompanhamento. Ele que te chega tarde? Não, é que está chega tarde porque o enfermeiro tem que estar preparado para o tipo. É que a última pandemia, nem que a primeira, já teve outras epidemias. Então, portanto, não tem que ser sempre preparado porque na nossa formação básica não está dado aquela disciplina de psicologia para ajudar no trabalho. Com o tempo também existe um reforço, um próprio atendimento personalizado naquela área lá, para não melhorar. Você também implementa no nosso serviço o cuidar do cuidador, que é um ocupacional, que também tem esse vertente ali, para bem ajuda, para melhorar pessoas que atendem pessoas psicologicamente, para ter melhor qualidade, para atender pessoas. Então, já em jeito de conclusão, você tinha a mensagem para enfermeiros, que portanto, comemoração do Dia Internacional de Enfermeiro, para utentes, né? No caso da Dona Irene, que já nos leu uma questão bastante pertinente. Então, por favor. A mensagem que está bem da licencia é a mensagem para enfermeiros, não onde que estiver. Trabalho de enfermeiro no sistema de saúde, ele é vital. Então, para isso, não tem que fazer com qualidade. Essa é uma mensagem para todo enfermeiro, para todo colega que está sentindo que ele tem um ato de cuidar e tem que cuidar. Se ele é uma peça vital para o sistema de saúde, ele tem que dar qualidade a utentes. E de forma que o utente se espera. O utente sempre tem a razão. Não hoje o utente, como foco na nossa atividade, para nos dar sempre valor. E pedir um apelo à população também para contribuir para o nosso próprio desempenho. Porque às vezes também se a população contribuir com ser parte também positivo, no sentido de melhoria, é ser uma coisa só. Um produto final, o utente satisfeito. Obrigada, Milu. Enfermeira Maria Luísa, não é? Não, Milu, não tem problema. Por ter estado ali e comemorar esse dia tão importante para nós, classe Lima-nos. Tá Feliz bom? Dia para nós todos. Obrigada. Tá. Para quem assiste o programa hoje não comemorar o Dia Internacional do Enfermeiro e, portanto, eu queria deixar-vos ali uma mensagem bastante pessoal, porque para além antes de ser apresentadora, minha enfermeira e, portanto, tinha que deixar ali alguma coisa, um cunho pessoal a nível de mensagem para quem pode estar a assistir, enfermeiro ou utente. Porque enfermagem terá sido por vocação, teimosia, vontade incontrolável de desafiar a mãe que quis medicina? Talvez. Mas, sem dúvida, foi e tem sido vontade de fazer diferente, de olhar, de ouvir, de tocar, de acreditar no ser humano e no seu potencial. Em ser empático para que ser dor e poder cuidar. Cuidar e não julgar, cuidar e não excluir, cuidar e não somente tratar. Obrigada, até o próximo programa e tenha mais saúde.